Sim, eu fui mãe na adolescência. Engravidei aos 14 anos e ganhei com 15 anos. E a minha experiência, vocês vão acompanhar e vai saber até o final desse vídeo. Então, assista até o final para você entender o motivo, para você entender como foi a minha história de ter engravidado aos 14 anos e ter sido mãe aos 15 anos. E para quem não me conhece, eu me chamo Glau, como está aí no canal, Glauciene, mas como o nome é muito extenso, pode me chamar de Glau. Eu estou aqui no canal todos os dias para conversar com vocês, contar das minhas experiências de vida, o meu dia a dia, o que eu faço para economizar, como eu junto dinheiro, como eu consigo comprar minhas coisas, viagens, passeios, filho, família. Então, este canal é para falar tudo sobre a minha vida e vocês vão acompanhar tudo isso juntinho comigo. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar e enviar para aquelas suas amigas, para aquelas maravilhosas que também passam por isso, ou já passou, ou precisam ouvir algo que eu estou falando aqui. Então vamos começar a contar a minha experiência. Então vamos lá. Vou contar a minha experiência, tá? Eu respeito a experiência que cada um tem. Eu super entendo que cada um tem emoções diferentes, sente as coisas diferentes, tem uma realidade diferente e encara as coisas diferente. Então eu vou contar a minha experiência. Eu conheci ele no colégio, porém ele não estudava no colégio, ele ia para a porta do colégio praticamente todos os dias no horário do intervalo e foi assim que a gente se conheceu. Depois de alguns anos, eu descobri que eu era motivo de uma aposta entre ele e outros amigos dele para saber quem iria ficar comigo primeiro. Eu não sabia disso, eu vim saber disso depois de muitos anos, depois da minha vida adulta já. Então eu conheci ele, começamos a namorar, e o meu sonho sempre foi ser mãe. Não sei explicar o porquê, mas eu sempre tive essa chama acesa dentro de mim, ser mãe. Não estou incentivando nenhum adolescente a ser mãe. Não estou incentivando nenhum adolescente a engravidar, porque cada pessoa é diferente e encara as coisas diferentes. Eu estou contando a minha experiência. Então vamos lá. Quando eu engravidei, aos 14 anos, a prima dele já tinha me dado medicação anticoncepcional para me tomar, para me não engravidar. Porém, eu não cheguei a tomar. Inclusive, no episódio em que a mãe dele foi visitar ele, vários comprimidos que eu estava tirando para poder jogar fora, dentro do banheiro. Ela brigou bastante. E detalhe, ele já era maior. Eu era menor, ele já era maior de idade. Às vezes, de lembrar a atitude que uma mulher tem com a outra, dói. Sabe por quê? Eu tinha 14 anos. E ela foi muito rude, sabe? Mas eu fui criada por duas mulheres muito fortes, que foi a minha mãe e minha avó. Tem um pai também, meu pai também toda a vida morou com a minha mãe. A referência que eu sempre tive de mulher, mulher forte, mulher que ia lá, fazia as coisas e resolvia, sabe? Que eu não via para baixo, eu não via abalada, eu via tentando resolver tudo de todo mundo. Minha mãe e minha avó. E eu fui criada por essas duas mulheres muito fortes. Então, eu engravidei. A mãe dele,
ao descobrir que eu estava grávida, ela foi até a casa da minha mãe e falou que ele não poderia me assumir, porque ele era muito novo. Detalhe, ele já era maior. Eu tinha 14 anos. Mas só que até aí, para mim estava tudo ok, não tinha problema, sabe? Porque a minha intenção era ter o meu filho. O meu sonho era ter o meu filho. Eu sempre tive esse negócio de querer ter a minha família, querer ter o meu lar. Então, ok, tudo bem, ele não poderia me assumir, beleza. Porém, o pai dele falou para a mãe dele que ele ia assumir sim. Porque se ele foi homem para fazer, ele iria ser homem para assumir. E para mim, gente, foi o grande amor da minha vida. Eu acho que por questão de ser adolescente, sabe? Foi o meu primeiro namoradinho. Então, eu sou muito intensa, ou de me apegar. Mas quando eu me apego pra valer. Gente, pra mim foi maravilhoso eu ter engravidado. Mesmo eu passando por um turbilhão de emoção, que é na gravidez e na adolescência, que não é fácil, viu? Você que é adolescente, que está procurando os vídeos para falar sobre gravidez na adolescência, não se inspira não, porque não é fácil. É difícil. Você imagina você carregar um neném dentro de você. E você sai, você faz suas coisas. E depois acabou. Depois você vai ter que ficar em casa, vai ter que cuidar do neném. Você se forçou a amadurecer mais rápido, você vai precisar trabalhar. Sua vida vai mudar por completo. Tá, meu amor? Esse é o meu filho mais novo. Hoje ele tem 3 anos. Dia 17 agora já faz 4 anos. Então, vocês não se inspiram, porque não é fácil. Eu tô aqui para contar a minha experiência. Mesmo não sendo fácil, eu sempre tiro o lado bom das coisas. Ele me deu o privilégio de ter todos os dias, todas as datas comemorativas, todos os finais de ano junto com meu filho. Para mim foi um privilégio, não foi um sacrifício. Eu amadureci, eu comecei a trabalhar, eu fui procurar aluguel para mim. Gente, vocês imaginam a loucura. 15 anos tendo que trabalhar para pagar aluguel com bebê. Imagina a loucura. A minha mãe me ajudou na, na criação do meu filho. A minha mãe me deu todo um suporte. Então, eu fui procurar aluguel, eu fui trabalhar. Enquanto isso, a minha mãe me deu um suporte, ficando com ele para mim, porque eu ainda cheguei a morar com ele durante 3 meses. Quando eu me afastei dele, o meu neném tinha 3 meses. Eu sou o neném, não. É o seu irmão. Ai, meu irmão. É. Então, gente, não foi fácil, mas foi maravilhoso. A pessoa que eu sou hoje, o que eu me tornei, eu devo totalmente, primeiramente a Deus e segundo aos meus filhos. Eu sempre fui muito mãezona, sabe? Assim, de ir querer trabalhar, de querer conquistar as coisas. Então, assim, o meu choro não era de dor ou de arrependimento por ter engravidado. Eu nunca me arrependi de ter engravidado. Nunca passou pela minha cabeça assim, nossa, se eu não tivesse engravidado, hoje eu seria assim, se eu não tivesse engravidado, a minha vida teria sido diferente. Não. Se eu tivesse que voltar lá nos meus 14 anos, eu teria engravidado do mesmo jeito. Eu teria
tido meu filho, talvez eu não teria me submetido e aceitado tantas coisas que eu aceitei por amor, né? Porque o que a gente passa na juventude, gente, as consequências é para uma vida inteira. Dependendo do que você passar, ficam cicatrizes incuráveis. Hoje eu tenho dificuldade de me relacionar com qualquer tipo de pessoa em relação a relacionamento. Eu tenho medo, sabe, de me envolver e amar e depois não ser tão legal como não foi o primeiro. Eu não permito, às vezes, da pessoa se aproximar um pouco mais. Eu fico mais distante. Então, assim, esse meu primeiro relacionamento deixou cicatrizes profundas, muito profundas. Não por eu ter engravidado, veja bem, mas sim pela forma que eu fui tratada, porque eu amei demais. Para mim era a pessoa que eu ia casar, que eu nunca mais ia largar na vida, sabe? O meu primeiro namorado, eu pensei que eu ia morrer velhinha com ele. Nunca passou pela minha cabeça de eu terminar um dia. Nunca passou pela minha cabeça de eu ter passado por situações igual eu passei. Não. Então, gente, quando você for querer engravidar, preste atenção. É isso mesmo que você quer? Você está disposta a passar tudo que uma gravidez exige? Se pergunta, mas eu quero um neném é lindo, é maravilhoso. É, gente, é lindo, é maravilhoso. Cara, eu ter tido meus filhos nova foi o que sempre me deu força para mim começar a trabalhar cedo, começar a ter vontade de conquistar minhas coisas. Eu sempre tive muito medo, sabe, assim, de ter filho e não ter um teto, de não ter minhas coisas dentro de casa. Então, isso automaticamente fez com que eu trabalhasse mais, eu buscasse mais oportunidades para mim poder oferecer uma vida melhor para o meu filho. O meu filho, para um pobre, ele teve de tudo, né? Não vou falar luxo, não vou falar riqueza financeira, porque riqueza de amor ele teve de sobra. Disso vocês não precisam ter dúvida, teve de sobra. Quando você for se relacionar com a pessoa, você fala bem assim, esse daqui é a pessoa que eu quero me casar, essa daqui é a pessoa que eu quero ter um filho, pensa direitinho. Você está disposta a pagar o preço de uma má escolha? E você criar um filho Deus e você? Porque não é fácil. Você ter que acordar a madrugada toda. No outro dia, tá morta de cansada, com o coração na mão. Você ter que deixar o seu filho com alguém para você trabalhar, porque agora você tem conta. Quem tem filho tem conta. Quem tem filho tem boleto. Você está disposta? Então pensa muito bem, gente. A minha experiência é de uma mulher muito forte. É de uma mulher que passou por muitas coisas, mas eu nunca me passei como vítima. Eu nunca chorei na frente de seu ninguém. Tem coisas que eu tô contando aqui para vocês hoje que nem a minha mãe sabe que eu senti isso. Eu sempre passei tudo calada. Eu nunca quis preocupar ninguém. Então eu passei por muitas coisas. E quando você passa as coisas sozinho, calada, ainda é pior. Né? Então pensa direitinho, tá? Essa é a minha experiência de ter sido mãe na adolescência, tá bom? E não esqueçam de deixar o seu like, de seguir, tá? Coloca aí para seguir. Aos poucos eu vou contando a minha história, tá bom?
Vou contando em partes para também não ficar muito longo os vídeos, porque eu, com quase 40 anos, eu tenho muita coisa para contar. Sou mãe de 3 príncipes. Sou viúva. E o que mais que eu posso adiantar que será os próximos vídeos? Então tem muita coisa boa, gente. Vou contar a minha história, sim. Vou me abrir para vocês. Vocês estão aqui comigo. Eu tenho outro canal. Então as pessoas sempre me pediam muito para me contar um pouco da minha vida, um pouco da minha história, que eu era muito restrita a querer falar da minha vida. Então agora eu estou criando esse segundo canal e vou conversar com vocês também. Vou falar para vocês toda a minha história de vida. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!